Voltamos! E para entendermos melhor sobre a ansiedade e como lidar com ela, continuamos aqui com o médico Marcelo Gobo Júnior, que é assistente no Ambulatório de Saúde Mental da Assistência Médica ao Colaborador do Hospital de Amor. Doutor Marcelo, que outros transtornos podem se confundir com a ansiedade? Um dos principais é o pânico, o transtorno de pânico. Qual que é a diferença? Então é diferente? Se Eu a achava gente que fosse a mesma coisa. São muito parecidos, eles compartilham sintomas semelhantes. Se a gente fosse pensar como um espectro, a gente pode falar que a variação da intensidade ela é um ponto marcante. Enquanto na ansiedade eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro, e eu sempre imagino que o desfecho em relação ao meu futuro é catastrófico, no pânico eu tenho uma crise somática de ansiedade muito grande. O que é uma crise somática de ansiedade? A gente tem dois tipos de sintomas ansiosos. Aqueles que são todos psíquicos, em que eu estou projetando em relação ao futuro, e aqueles que são físicos, em que eu vou perceber tremor, a boca fica seca, muda o meu padrão de respiração, muda a minha frequência cardíaca, eu posso ter algum desconforto intestinal em relação a isso. No pânico, quando eu me percebo numa situação de vulnerabilidade intensa, eu tenho todos esses sintomas ao mesmo tempo, numa intensidade muito grande, eu me percebo numa situação de vida ou morte. Os sintomas eles podem ser tão intensos e tão fortes que pode parecer com um infarto, alguma sensação assim, pela dor no peito que dá, a sensação de opressão que dá em cima do peito, pela dificuldade de respirar. Tudo isso em decorrência de uma percepção e uma identificação de vulnerabilidade extrema. E quando a pessoa tem a síndrome do pânico, é comum que ela também tenha sintomas ansiosos ou outras síndromes ansiosas em associação, justamente pelo medo de se ter uma crise. E aí, quanto mais medo eu tenho de ter uma crise, mais possibilidade de tê-la eu tenho. Porque eu já vou ficando antecipadamente com aquela sensação, aquela tensão vai se acumulando, e a hora que eu vejo, eu tenho a crise deflagrada. Marcelo, no bloco anterior, a gente falou sobre quando uma ansiedade natural, não é uma ansiedade natural, quando ela já se torna um problema, já se torna uma ansiedade, né? Se eu for ansiosa uma vez, tiver uma crise de ansiedade, quer dizer que eu tenho esse problema? Quando a ansiedade se torna realmente um problema de saúde? A gente precisa pensar nessas questões do tipo de crise. Se eu tenho uma crise de pânico, ela por si só tem uma natureza patológica, tem uma natureza de transtorno, porque ela é limitante e ela traz para você prejuízos, né? Então, você não tem um objeto muito claro que é o deflagrador da crise, a própria sensação de medo de ter a crise já é em si um sintoma, é como se a gente tivesse medo do medo, e essa situação específica ela já configura uma necessidade de cuidado. Agora, em relação à ansiedade e ao transtorno de ansiedade, a gente precisa encontrar essa linha divisória entre a percepção ou não de um prejuízo. E isso tem uma variabilidade individual, diferente da crise de pânico, em que você não vai ter tanta variabilidade assim. No transtorno ansioso, eu posso lidar com os sintomas de modo diferente. Então, nós dois podemos preencher os critérios que estão lá no DSM ou na CID-10 e, mesmo assim, ter uma vivência muito grande com o sintoma de modo diferente. E eu posso, apesar de preencher esses critérios, escolher ou adotar estratégias de tratamento muito diferentes entre uma coisa e outra. E, claro, sempre me afastando do diagnóstico de causas orgânicas para isso. Diagnóstico. Quais são os critérios para o diagnóstico da ansiedade? Então, alguns como esses sintomas que a gente já comentou, além das alterações do ciclo sono-vigília, então eu posso ter dificuldade para dormir, eu não consigo relaxar a hora nenhuma, não me desligo de nada, eu tenho uma questão de antecipação e de imaginação de um desfecho catastrófico para tudo, né? Eu posso ter alguns tipos de transtornos ansiosos que são específicos, né? Então, esse desfecho catastrófico ele pode ser muito direcionado como um transtorno de ansiedade por doença, em que eu sempre tenho medo em relação a adoecimento ou a morte por adoecimento.
por exemplo, né? Eu posso ter outros, como são mais comuns na infância, como o transtorno de ansiedade de separação, em que eu tenho isso em decorrência da separação das minhas figuras de afeto e proteção. Isso vai variando ao longo da vida, alguns são mais comuns em determinadas fases e em determinadas, tanto sexo quanto faixa etária, né? Mas de modo geral é isso, além dos sintomas físicos, como boca seca, palpitação, falta de ar, sensação de opressão no peito, tremores, alteração gastrointestinal, todos esses são sintomas da ansiedade e do transtorno ansioso. Marcelo, e existe tratamento para ansiedade? A gente ainda também falou no bloco anterior que existe lugar de sol, que existe vida saudável, além da ansiedade. Qual que é o tratamento? Existe. A gente vai classificar e categorizar o transtorno ansioso em intensidades e variâncias, né? Então, eu posso ter um transtorno ansioso com sintomas depressivos, por exemplo, ou algum outro sintoma que não configura por si só um outro transtorno completo, né? Mas dentro do aspecto do humor, por exemplo. E aí eu vou ter aberturas para poder gerar opções de tratamento diferentes de acordo com cada caso. Então eu posso me utilizar de medicamentos, mas esses medicamentos não são a minha primeira escolha em casos leves a moderados. A primeira questão envolve a atividade física, por exemplo, a adequação do estilo de vida. Tanto em relação à maneira como a gente percebe os sintomas, como se a gente estivesse treinando o nosso corpo para essas situações de estresse, para essa sensação e poder lidar melhor com isso, quanto por conta do que a neurotransmissão vai se beneficiar da atividade física. Então eu gero produtos lá dentro do meu sistema nervoso central que vão ser benéficos, que vão diminuir essa sensação de tensão, aumentar a minha percepção de bem-estar e que vão ser protetores em relação à ansiedade. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu posso fazer são as intervenções baseadas em mindfulness, por exemplo, que vão envolver exercícios respiratórios e controles respiratórios que me ajudam não na contenção, mas na identificação das minhas emoções e na avaliação se as minhas preocupações e aquilo que me causa medo e ansiedade é de fato real e se a minha proporção de reação é adequada para aquele estímulo. E claro, quando há necessidade, a gente pode utilizar as medicações que ajudam nisso. Existem alguns exercícios que a gente pode fazer para o tratamento do transtorno da síndrome do pânico, que envolvem contração muscular, então que eu aumento a minha tensão muscular e relaxo, e isso vai me diminuindo a percepção de tensão e contendo a crise. Mas algumas vezes eu posso também precisar de medicações que interrompam a crise para que eu possa ter um bom tratamento e ficar de modo adequado. Então a ansiedade pode requerer o uso de medicamentos? Pode, não é uma regra, mas pode. E outros manejos comportamentais, como uma melhora da minha rotina de sono. Privação de sono é por si só algo que vai causar ansiedade, que vai me deixar nesse estado de hipervigilância com mais facilidade. Eu posso me cercar de estímulos ambientais que me deixem mais calmo e diminuam a minha percepção de hipervigilância. E, claro, também algumas questões alimentares. Então, alimentos que são estimulantes, como energéticos, uma bebida muito comum que é o café, ou algum tipo de chá que tem o mate ou derivados que vão conter altas doses de cafeína, são por si só ansiogênicos, podem desencadear a crise de pânico, então a gente evita quando a gente está envolvendo o tratamento de pânico e de ansiedade. Você falou que em alguns casos, né, é necessário o uso de medicamentos, mas aí o medicamento ele já é o tratamento para ansiedade ou não? Qual a diferença entre o uso de medicamentos e o tratamento para ansiedade? O medicamento por si só ele não é o tratamento. O tratamento envolve ou necessariamente ou não o uso de medicação. Então eu posso fazer o meu manejo com psicoterapia, com intervenções no estilo de vida e ficar tudo bem. E eu posso precisar de medicação para poder fazer o controle desses sintomas. Então a medicação ela é uma peça no quebra-cabeça do tratamento. O tratamento é um conjunto de medidas, né, comportamentais. Eu preciso de pensar, por exemplo, na atividade física com dose. Então, eu vou utilizar na mesma frequência
intensidade com que eu utilizaria uma medicação, e o mesmo vale em relação à alimentação. Eu preciso pensar em dose, pensar naquilo que é protetor, com a mesma questão que eu penso em relação à medicação. Então, alguns tipos alimentares que são protetores, como são o caso das oleaginosas, aquilo que tem como a castanha, por exemplo, tanto do Pará quanto de caju, que tem óleos que são protetores, ou azeite, que tem um tipo de gordura especial que é protetora, né, que diminui a reação inflamatória lá dentro do meu cérebro, nessas regiões que causam e controlam a ansiedade, eu preciso pensar na dose diária daquilo para que eu possa ter o benefício de usar isso como um recurso terapêutico, né? E é possível, Marcelo, o tratamento para ansiedade pelo Sistema Único de Saúde? Como procurar? Sim, faz parte dentro do que é o Sistema Único de Saúde, o tratamento das doenças mais comuns, e como a gente percebeu, a ansiedade é uma coisa bastante comum no Brasil. Eu posso me cercar de várias opções para o meu tratamento, desde a unidade básica de saúde até os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. Então, eu posso ter a porta de entrada no meu serviço tanto em um ponto quanto em outro. Eu também posso ter uma crise e precisar entrar pelo pronto-socorro, pela UPA, alguma coisa do tipo, mas eu vou ser referenciado ao longo do meu tratamento para esses dois cenários de atenção primária que são porta de entrada para a questão da saúde mental. Se eu não tenho acesso ao SUS, ou se eu quero utilizar um plano de saúde, algo dentro da saúde suplementar, eu posso ir direto a um médico generalista que consiga manejar os casos mais comuns de ansiedade, eu posso ir direto ao especialista focal, que é o psiquiatra, para poder fazer um manejo disso junto dele. Mas sabe quem pode tratar a ansiedade? Então, quem faz o tratamento da ansiedade são os profissionais que estão capacitados e habilitados para isso. Então, você vai ver o médico de família capacitado e habilitado para isso, o psiquiatra capacitado e habilitado para isso, neurologistas, alguns profissionais que são clínicos gerais, tenham feito clínica médica, mas que têm experiência com isso, também podem tratar. O geriatra pode tratar, né? E aí, dentro do outro extremo, o pediatra e o ibiatra, que vão cuidar dos transtornos mais comuns nessa faixa etária da infância e adolescência. Todos esses profissionais, eles acabam sendo portas de entrada possíveis e pessoas que podem fazer o tratamento, claro, cada um dentro da sua limitação de prática, né? Então, conforme a gente vai ficando com casos mais graves, a gente vai precisando mais do especialista focal, que é o psiquiatra, né? Mas a gente vai encontrar, por exemplo, alguns transtornos ansiosos que têm compulsão alimentar associada, ou que vão ter como um dos sintomas o aumento da compulsão por doces ou por tipos específicos de alimentos, e às vezes o endócrino, que é alguém da especialidade da clínica médica, vai ser porta de entrada e vai ser a pessoa que vai começar o tratamento ou indicar o tratamento. Às vezes você encontra alguém que tem uma questão de aumento muito grande do peso, que vai chegar para o serviço de saúde com uma busca por tratar e fazer o manejo da obesidade, e que na verdade vai ver uma questão psíquica de fundo, de comportamento e de hábito, e aí vai precisar de procurar um profissional de saúde mental. E claro, dentro da equipe multidisciplinar, a gente tem os outros profissionais que vão tratar e vão cuidar da ansiedade, às vezes até com mais propriedade do que a própria equipe médica. Você falou sobre o pediatra, sobre o geriatra, então a ansiedade pode ocorrer em todas as fases da vida? Qual que é a diferença, Marcelo, da ansiedade na infância, na vida adulta e entre os idosos? Ela ela acontece da mesma maneira? Não, ela acontece de modo diferente. Na criança, por exemplo, existem muitos transtornos que são ansiosos ou que vão ter sintomas de ansiedade e que vão ser mais comuns nessa faixa etária, e ao longo da vida desaparecem. O mais comum deles, o mais clássico, é o transtorno de ansiedade de separação, que é essa dificuldade de me separar das figuras de referência que eu tenho, né? Geralmente pai e mãe, mas pode ser o principal cuidador. Existe um momento do ciclo de vida do indivíduo em que essa ansiedade de separação é mais comum e mais aceitável, mas a maneira como isso vai evoluindo ao longo do ciclo de desenvolvimento pode gerar uma questão patológica, né? Uma questão de desadaptação. Certo. E não quer dizer que se uma criança sofreu de ansiedade na infância, que ela vai ser ansiosa na vida adulta? Não. Até mesmo porque está mais comum nessa faixa etária, né?
faz mais parte disso. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais vulnerável, por exemplo, ao transtorno de ansiedade generalizada, alguns transtornos específicos, alguns transtornos fóbicos, quando você tem um medo muito específico de altura, de algum animal, de algum evento muito específico. Isso pode ser comum. No Hora da Saúde de hoje nós estamos falando sobre ansiedade. Daqui a pouco, depois do intervalo, as principais dúvidas enviadas pelos telespectadores. Você continua com a gente, o Dr. Marcelo já volta respondendo as perguntas.